Amém. 1 Reis, capítulo 18, verso 36, diz assim: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. Você conhece Elias e os profetas de Baal? Um grande duelo. Mas a convicção de Elias, dá para ver que é um homem que simplesmente conhece Deus, sabe a quem serve, não tem fanatismo, né? Aquele fanatismo no sentido da ignorância. Não é um homem que, não, quem sabe, né? Vamos orar porque talvez Deus responda. Não, é convicção. Olha como ele fala, isso me chama a atenção, quando ele diz assim: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Convicção. Não, irmão, será que Deus vai abençoar? Será, vírgula, meu irmão. Você está andando com Deus? Deus vai abençoar aquilo que Ele te deu direção. Anda na palavra, e quanto menos você esperar, está tudo no seu caminho para você colher, porque é isso a promessa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, tem pessoas, irmão, que caminham a vida inteira e não vê as coisas acontecerem. Mas pastor, eu dou meu dízimo, pastor, eu frequento todos os cultos, e nada na minha vida desenrola. Irmão, você está frequentando os cultos de forma errada, está dando dízimo de forma errada. Eu oro toda madrugada, está orando de forma errada, está fazendo tudo errado. Porque se fizer como diz a palavra, tudo dá certo. Ah, mas dá certo mesmo. Dá certo mesmo. Eu não acredito que Deus vai ser injusto de dar a mim tanta alegria e a outro tristezas. E veja bem, irmão, não confunda a tristeza com a aflição, porque eu estive preso 18 dias, mas não tive nem um pingo de tristeza. Não confunda as coisas. No mundo tereis aflições. Aflição é uma coisa. Os servos de Deus tiveram aflições lá nas arenas, mas tristeza, não. Tristeza, meu irmão, é quando você se vê fracassado, e naquela arena nenhum deles se viu fracassado. Eles tiveram a oportunidade de, antes de entrar na arena, com apenas uma palavra, não entrar. Amém? Então eles entraram na arena porque quiseram entrar na arena. Nega a sua fé e você vai para casa. Não, eu vou morrer com os meus irmãos. Tristeza na arena? Não, na arena não teve tristeza. Não existiu isso. Então, irmão, agora, não existe um Deus injusto. Existe um Deus justo.
Eu já vi gente ao ponto de dizer o seguinte: irmão, a igreja para mim não funcionou. Tipo, irmão, porque, irmão, sumiu da igreja? Não, irmão, a igreja para mim não funcionou, não. Não dá nada certo para mim. É mesmo? Não entendo, irmão. Desde que eu conheci Jesus, para mim, nunca mais nada deu errado. Deu tudo certo. Só, irmão, que nós precisamos o ditado popular, policiar, né? Precisamos saber se estamos realmente andando de acordo com aquilo que Deus quer. Você tem que clamar, você tem que partir para a briga, no bom sentido, que nem Jacó lutou com o anjo, né? O anjo do Senhor, o Senhor Jesus. Você tem que partir para a briga. Deus, dirige os meus passos de tal maneira que eu possa encontrar o teu altar. Deus, se eu direcionar os meus passos fora do caminho que tu quiseres, Senhor, me aleja, mas não me deixa caminhar. Senhor, não me deixa ter força de dar um passo em direção contrária ao teu projeto. Essas foram as minhas orações. Até hoje eu as repito. Mas essas foram as minhas orações. Eu entendi tanto de Deus que eu disse assim: Deus, se eu estiver usando as minhas pernas para algo que não seja do teu projeto, me aleja, me põe numa cadeira de rodas, mas que o meu coração sirva ao Senhor. Não sei, irmão, se todo cristão é assim. Eu penso que deveria ser, porque nós não costumamos dizer que é melhor a morte do que não conhecer o Evangelho? Embora isso não seja uma realidade para todos aqui. Acorda, você aí que está dormindo. Abre os teus olhos, mas presta atenção, abre o teu coração. Irmão, a mensagem dessa noite tem algo que Deus durante a semana foi colocando dentro de mim assim, e aqui tem uma palavra que Elias profere, que ele diz: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, eu não diz como diz a tua versão, não sei como diz a tua versão, mas a minha diz assim: segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Todas estas coisas, quer dizer, nós sabemos, conhecemos a história. Quando Elias chega para oferecer o holocausto, como que está o altar? O altar está um caos. Aí a Bíblia diz: e Elias restaurou o altar do Senhor. Mas como que ele restaurou? Ele teve que fazer um monte de coisa. Ele teve que botar pedra no lugar, ele teve que limpar, ele teve que ornamentar, ele teve que fazer um monte de coisa para ser o que era o altar original do Senhor. Depois que ele trabalhou, depois que ele preparou o altar, aí ele veio e trouxe o holocausto. Com o altar preparado, Deus aceitou o holocausto, o fogo desceu do céu, e enfim, a história nós já sabemos. Você quer fogo do céu, meu irmão? Mas você preparou o seu altar? Preparou? Você estava lá na sua casa, fazendo um monte de coisa, viajando na internet, no celular, de vez em quando eu frago uns lá, né? E tal, e daqui a pouco você, caramba, o relógio voou, vou para a igreja, entrou lá, deu um mergulho no chuveiro, veio estar aqui na igreja. Você preparou o seu altar? Para que caia fogo do céu hoje? Não preparou, não vai cair fogo. Não, mas peraí, pastor, eu estou pagando preço, eu trabalho até tarde, pastor, e eu saio do trabalho direto e venho para a igreja, eu estou pagando o maior preço, pastor. Mas você vem na igreja mesmo e com disposição para cultuar a Deus como Ele merece? Ou vem quebradão para dormir aí no banco? Dormir no banco, dorme em casa. Vai para casa descansar. Mas quando comparecerdes perante o Senhor, dê a Ele o que lhe é devido. Dê a Ele, repito, e assim diz o Espírito Santo, dê a Ele o que lhe é devido. Não adianta vir com filosofia natural, meu irmão. Besteira.
Pastor, eu estou virando 3 madrugadas, mas hoje eu estou aqui na igreja. Tá, no meio da pregação tu está roncando? Veio para a igreja? Cultuou a Deus? Prestou atenção na palavra? Ah, não, pastor, não precisa prestar atenção na palavra. Depois eu pego o CD e ouço em casa. É mesmo? Então para que esse culto? Eu posso pregar a mesma coisa que eu prego aqui, eu prego sozinho dentro de um quarto. Então eu gravo CD e fico vendendo CD para vocês. Para que Deus mandou edificar esse santuário? Para que Deus mandou reunir o povo? Cuidado, como que você está apresentando o teu altar diante de Deus? Com que filosofia? Com que conceito? Então, meu irmão, Elias aqui diz, fiz todas estas coisas, ou seja, Deus deu uma palavra e Elias foi lá e organizou, Elias preparou tudo, aí depois Elias chega, Senhor Deus, que todos saibam que Tu és Deus, e daqui a pouco vem o fogo e consumiu tudo, o povo caiu com o rosto em terra, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você quer, irmão, que as pessoas olhem para você e vejam que só o Senhor é Deus? Você quer que Deus te use para provocar a ira nos adversários dele? Você quer que Deus te use para ver que Ele vive, reina, abençoa e engrandece e abate o soberbo? Prepara o altar. Prepara o altar. O que é o altar, pastor? Eu não vou nem dizer o que é o altar, se você não souber o que é o altar. Não dá nem para você continuar na voz da restauração. Então prepara, meu irmão, todo o teu ser, toda a tua existência. Hoje é dia de cultuar a Deus. Caramba, vou lá na igreja. Todo dia é dia de cultuar, mas nós temos esse momento de reunião que Deus levantou e assim vai ser. E quem não participar dele, tendo chamado para participar, está frito. Não, nós estamos numa era que não está precisando nem ir pro templo, a gente vê pela internet, tá bom, meu irmão, quando Deus chama para ficar longe, outras pessoas de outros países, de outros estados, eles vão ter que ficar pela internet, e se eles ousarem ir em outra igreja, eles nunca verão Deus, mas você é diferente, Deus te chamou e você vai ter que sentar aí, se quiser ficar pela internet, você nunca verá Deus. É assim, meu irmão, é assim, ponto final, é assim, exatamente assim, com toda a grosseria, sem nenhum equilíbrio, com todas as letras. Elias fez tudo, como Deus ordenou, ele preparou tudo, ora, Deus vem e se manifesta, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, irmão, você tem que se preparar para vir para o santuário, você tem que se preparar para fazer uma oração, você tem que se preparar para abrir a boca e entoar louvores a Deus. Não adianta, eu sei cantar o hino tal, irmão, saber cantar qualquer um canta, ser adorador é uma história muito diferente. Um adorador não precisa saber cantar, ele é templo do Espírito Santo e ponto final. Um adorador não precisa ter voz bonita. Eu não tenho voz bonita, mas Deus está usando a minha voz para chegar aos 4 cantos do universo. Essa voz mesmo que você está ouvindo aí. Por quê? Porque o meu coração é muito além do que essa vozinha aqui feia que você está ouvindo. Elias preparou o altar. Como a Bíblia diz, né? Ele restaurou. E assim, meu irmão, as coisas acontecem. O que Josué, lá em Josué 3,5, tem uma palavra, né? Santificai-vos, algumas expressões dizem assim, santificai-vos hoje, que o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Não está escrito assim, olha, amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Não, não vai fazer nada. Vocês têm que se preparar hoje para receber as maravilhas amanhã. Tudo tem um processo. Se não, meu irmão, se você não gerar esse processo dentro de você, você vem para a casa de Deus como quem fosse passear no shopping, fosse fazer compras no mercado, fosse ao cinema se divertir. Inclusive tem gente que vem para a igreja com o pensamento de se divertir.
A igreja não passa de um lazer, de um entretenimento. A visão correta da igreja é que a igreja é um campo de guerra. Em campo de guerra, ninguém sorri. Em campo de guerra, meu irmão, ninguém está preocupado em brincar com o irmão. Ninguém está preocupado, irmão, a gente se vê lá na igreja, vamos fazer aquela transação, vamos completar aquele negócio. Depois a gente conversa mais detalhes sobre isso lá na igreja. Aqui na igreja a gente só se reúne para marcar estratégia de guerra, de como vamos conquistar para o Senhor e como vamos morrer pelo Evangelho. Essas são as estratégias desse campo de batalha. Tem pessoas que não estão preparadas, às vezes palavras poderosas, e Deus mostra que pessoas são excluídas. Uma coisa inacreditável, Deus estende um manto sobre toda a igreja, aí parece que o manto está alcançando toda a igreja, quando o Espírito de Deus mostra a coisa mais claramente, em cima de determinadas pessoas tem um buraco, porque o manto não está cobrindo ela. Irmão, não é gente que chegou ontem não, não quer dizer que a pessoa esteja excluída definitivamente, mas quer dizer que naquele momento ela não estava preparada para receber. A Bíblia diz assim: vale mais um dia nos teus atos que em outras partes 1000. É essa filosofia que nós estamos na igreja realmente? É esse o conceito que nos traz a igreja? 1000, um dia para 1000, quer dizer, 1000 dias dá um ano, vamos arredondar, um ano, 10 dias, 10 anos. Sabe o que é você valorizar 10 dias na casa de Deus, do que 10 anos em qualquer outro lugar? Quem trocaria 10 anos da sua vida por 10 dias na casa de Deus? Quem trocaria, meu irmão? Entende o valor, como a Bíblia mostra, um patamar elevadíssimo, porque para nós vale mais um dia nos teus atos que em outras partes 1000. Ou seja, imagina uma coisa dessa, é um nível extremo, mas alguns vão dizer, não, para mim é isso mesmo. Se eu tiver que viver mais 10.000 dias, que dá aí cerca de, sei lá quanto, uns 30 anos, sei lá, matemática nesse momento está me fugindo da cabeça. Se eu tiver que viver 10.000 dias em qualquer outro lugar e viver apenas 10 dias nos atos de Deus, eu prefiro os atos de Deus 10 dias e depois morrer. Quem tem essa filosofia? Essa filosofia foi encontrada por um homem que disse assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual o seu projeto? Eu tenho muitas coisas para conquistar, pastor. Eu tenho aqui uns projetos que a hora que eu botar em prática, você vai ver só. Jesus está neles também? Se Jesus não está no meio dos teus projetos, meu irmão, se no meio dos teus projetos só tem ouro, prata, tijolo, bens, conquistas da terra, esquece isso, você está perdendo tempo. Entra nos projetos de Deus, que não são projetos feitos por mãos humanas, e nos projetos de Deus, meu irmão, bens materiais nunca vem em primeiro lugar, nunca vem, pois o ensinamento dele é reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e outras coisas vão ser acrescentadas. Qual o seu objetivo? É reino de Deus a sua justiça? Se o seu objetivo não é reino de Deus a sua justiça, você inverteu os papéis. Você está trabalhando tanto, você está doido até, quem sabe o pastor, estou orando para o pastor mudar o dia de culto, sabe por quê? Porque esse dia de culto está atrapalhando os meus negócios, justamente na hora que eu ganho tanto dinheiro é que eu tenho que parar tudo para ir para a igreja. Deus faz o pastor mudar o horário de culto. Quem conhece Deus, meu irmão, larga tudo que tem, vende o seu campo com todas as pedras lá, vende todas as suas pedras preciosas e vai comprar o campo com uma mais preciosa. Conhece a parábola? Irmão, Josué diz: santificai-vos hoje, o Senhor fará amanhã maravilha no meio de vós.
E a Bíblia está repleta dessas expressões. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma mulher que disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Essa mulher estava preparada para ir diante do Senhor. Daqui a pouco Jesus vira: quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta, todo mundo te tocou. Sim, mas todos esses que me tocaram, nenhum se preparou para me tocar. Daqui a pouco ele viu uma mulher: mulher, Senhor, eu toquei no Senhor. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Ela vinha se preparando, olha, ela tinha 12 anos de hemorragia. Todos os seus bens foram vendidos, ninguém resolvia o problema dela. Ela ouviu falar de Jesus, ela começou: onde é que está esse carpinteiro? Onde é que está esse nazareno? Se eu tocar nas vestes dele, eu vou sarar, eu vou ficar curada. Ela foi se preparando, a alma dela foi nutrindo fé, ela foi crescendo espiritualmente. Quando ela soube Jesus está passando na cidade, ela falou: é hoje a minha oportunidade. No meio de uma multidão maciça, tinha homem para tudo que era canto. Aquela mulher veio se espremendo e tocou nas vestes de Jesus. Ele falou: peraí, quem me tocou? Mas todo mundo está te tocando. Mas esse toque de todo mundo, ninguém se preparou, ninguém reconheceu nada, não interessa o toque deles. Alguém me tocou diferente, eu senti que de mim saiu virtude. Muitas pessoas vão na igreja, meu irmão, mas a vida delas, quando se reúne, não serve para nada. Tinha uma multidão ali, mas Jesus falou: não, esse toque desse povo aí não serve para nada. Agora alguém tocou e ele sentiu o poder de Deus fluir de uma maneira violenta. Ele falou: peraí, o que foi isso? E os discípulos também não entendiam ainda que não bastava estar seguindo Jesus fisicamente, tinha que estar ligado, preparado. Quando uma multidão está lá diante de Jesus, uma massa, Jesus falou: tem gente demais aí, quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Foi todo mundo embora. Ele falou: vocês também não querem ir embora não? O que adianta? Jesus não quer uma multidão, meu irmão, de inúteis atrás dele. Não quer mesmo. Olha o que ele mandou escrever aqui: centro de seleção. Centro de seleção. Quantas pessoas já me disseram, até parentes que pensam que são crentes, eu tenho alguns parentes que pensam que são crentes, até parentes, pastores e um bando de gente: você prega muito ofensivamente, você assim, você nunca vai ser pastor de uma grande igreja. Infeliz. Eu não reconheço nenhuma igreja maior do que esta, porque aqui, quando se convoca para a guerra, meu irmão, se der ouvidos e vier para a convocação, com a gente vence qualquer batalha. Eles têm uma massa de 20 milhões, 40 milhões, mas se eles convocarem para a guerra, cada um tem a sua própria vida para cuidar. Ninguém quer saber da guerra de Jesus Cristo. Aqui, olha: santificai-vos hoje, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Não é tipo, espera que amanhã Deus vai operar. Não, Deus vai operar se você tivesse preparado para receber a operação dele. Vão na igreja. Primeiro, na igreja tem um período de louvor, mas você foi participante desse louvor? O seu louvor chegou no céu, meu irmão. O seu louvor foi levado pelos anjos. Quando você cantou e o seu louvor passou nas regiões celestes, Satanás arredou porque não pôde suportar a glória. Ou você nem cantou? Pastor, eu não sabia a música. Qual? Aquela que a gente já canta aqui há 20 anos? Nunca se interessou em aprender? Você sabe que tem gente que não está nem aí para aprender as músicas? Não entendeu o valor das músicas. Não entendeu que música é uma obra do Espírito Santo na igreja.
Tem gente que não está nem aí para aprender uma música sequer. Eu já mostrei aqui que hinos de 25 anos atrás, Deus ainda hoje fala poderosamente no nosso meio. Porque eu me interessei em ir lá e aprender a tocar e pedir pessoas para cifrarem para mim numa época que eu não conseguia. Hoje, se duvidar, tem gente que não canta nem os hinos do nosso CD. Tem gente que acha que o período de louvor não é tão importante. E deixa eu dizer uma notícia. Tem bênçãos que Deus prepara para dar somente no período do louvor. Enquanto o louvor desce, enquanto o louvor sobe, a bênção desce. Tem milagres que só acontecem em meio à música. Mas tem gente que não se prepara. Uma vez Eliseu estava irado com o rei, e daqui a pouco o rei foi lá consultar Eliseu. Eliseu falou assim: se não fosse a presença desse homem que te acompanha aí, eu nem ia olhar na tua cara. Eliseu irado. Mas viemos consultar o Senhor. Ele falou assim: então me traga aí alguém que toque alguma música. E diz a Bíblia, quando o homem começou a tocar a harpa, veio o Espírito Santo sobre Eliseu. Você tem ideia do que é a música? Você não tem ideia. Eu tenho ideia. Eu tenho ideia. Você não tem ideia. Já entrei em casas, meu irmão, cheia de legiões de demônio. Começamos a louvar o hino. Depois cheguei para o pessoal, pronto, fiquem na paz, acabou. Fui embora. Você já ouviu aquele hino? O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou. Lá no deserto onde Abraão estava, e lá na cova onde Daniel orava, e nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. Quantas vezes entramos em casas para expulsar demônio e orar por enfermos? O Espírito Santo dizia assim: canta aquele corinho. Cantava o corinho. Quando acabava de cantar o corinho, o Espírito Santo dizia assim: agora pode ir embora. E até hoje tem pessoas que vivem na igreja e não entenderam o valor da música. Acredite no que eu estou te dizendo, irmão. Acredite. Tem músicas que hoje nós cantamos na terra, que quando chegarmos no céu, vamos cantar as mesmas músicas. Você acha que uma música como aquela, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Você acha que isso é produzido por um cérebro humano? Você acha que um parafraseado desse pode ser produzido por um cérebro humano sem a ação do Espírito Santo? Eu já contei a experiência dessa música aqui. O homem foi arrebatado em espírito, chegou num campo, num arraial, e ele dizia para o anjo: onde você está me levando? Ele: não, fica aí, espera aí. E daqui a pouco começou a descer anjo, que nem flecha, que nem relâmpago, e começou a rodear aquele lugar todo, um Manaim, um acampamento dos anjos, e daqui a pouco os anjos começaram a cantar uma música em hebraico, e o homem ficou petrificado: mas que música bonita, que música é essa? E ele disse assim: espera que você vai entender, mas eu quero entender agora essa música maravilhosa. Daqui a pouco, quando o anjo traduz para ele, é isso: ao único
que é digno de receber a honra e a glória e a força e o poder, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Nenhum cérebro humano produz isto. E nós cantamos louvores aqui na igreja, que Deus manda trazer para a igreja, e pessoas estão nem aí. Não, louvor não é importante não, a palavra é o mais importante. É mesmo? Tudo que se faz nos atos de Deus é importante. Tudo, porque o Espírito Santo não faz nada que não tenha valor. Se eu tocar nas vestes dele, eu sararei. E a mulher sai peregrinando pela cidade. Jesus está na cidade, caramba, saiu peregrinando. Quando foi lá, tocou. Ela se preparou antes para receber o milagre dela. Tem uma mulher que nós conhecemos como mulher Ciro-fenícia. Senhor, minha filha está moribunda até a morte. Tem compaixão de mim. Senhor, minha filha está moribunda até a morte. E a mulher vem incomodando tanto que os discípulos dizem assim: mestre, por favor, despede essa mulher, ela está atormentando a gente, nós não aguentamos mais essa mulher atrás da gente, mestre. E a mulher dizia o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está moribunda até a morte. E quantos daqueles discípulos, os santões, quantos já não deviam ter dito para ela: oh, mulher, você não está vendo que ele não vai te atender? Ele já te ouviu, mas ele nem virou para trás, ele não está nem aí para você, mulher, cala a boca, volta para a tua cidade. E a mulher está lá falando, sabe por quê, meu irmão? Porque tem pessoas que se preparam tanto para receber a sua bênção, que não deixa nenhum santão impedir o milagre. Quando ela se joga aos pés de Jesus, mulher, o que é? Senhor, minha filha, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, mas ela estava preparada para o milagre. Com uma palavra dessa, muitos teriam saído escorraçados e dito: ele não quis me atender, e ele estava no direito dele, porque ele não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, estava tudo perfeito. Mas quem se prepara para o milagre, recebe ele até fora de hora. Quem se prepara para o milagre, recebe ele até fora de hora. Já recebi coisas de Deus que os profetas diziam assim: olha, homem, Deus hoje está te entregando isso, aquilo e aquilo outro, mas ele te diz: espera, não é para usar agora. Entende, meu irmão? Tá bom, mulher, vai, tua filha vive. Um homem daqui a pouco na beira do caminho está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí alguém chega: calha a boca, você está incomodando o mestre. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas você é chato demais, hein, seu ceguinho de meia tigela. Nem à toa, diriam alguns na era moderna, nem à toa que já nasceu cego, porque se cego já enche tanto o saco, imagina se enxergasse. Não é isso que a gente vê por aí o tempo todo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus vai e manda chamar o homem. Que tu queres que eu te faça? Mestre, eu estou preparado, eu quero ver. Você crê que eu possa fazer isso? Mas é claro que eu creio. Então seja feito segundo a tua fé. Os olhos abriram. Irmão, não adianta você ir diante de Jesus sem um preparo. Não vá diante de Jesus roboticamente. Você tem que se preparar. É dia de culto. O teu dia a dia tem que ser de oração, mas é dia de culto. Se apresente diante de Deus antes de vir cultuá-lo. Se apresente diante de Deus antes de vir se reunir nesse lugar. O Espírito de Deus passa constantemente querendo levantar línguas estranhas e profetas e não acha.
O Espírito de Deus passa constantemente querendo revestir alguns com armaduras para fazer a obra lá fora. Muitas vezes essa obra fica sem ser feita, porque as pessoas não se preparam. Vem para um culto desse como se estivesse indo para o mercado. Estou indo para a igreja igual tu ia para as Assembleias de Deus? Ou para os batistas? Por acaso esse tipo de palavra você já ouviu lá? Cala a boca, tu está incomodando o mestre. E a Bíblia diz o quê? Quanto mais mandavam ele calar, mais ele gritava. Por quê? Porque ele estava preparado para ir ao encontro do Senhor. Sabe por que muitas pessoas não alcançam sua bênção? Elas são intimidadas logo, porque não estavam preparadas. Eu vou buscar a Deus, eu vou dobrar meu joelhinho. Tu está fanático, cara, para com isso. Não tem necessidade disso, não. Não, eu vou me dedicar um horário todo dia, 2, 3 horas para Deus. E para com isso, vem a tua mulher, o teu filho, a tua mãe, enfim, todo mundo, e te enche a cabeça, e você larga de lado os teus projetos. Sabe por quê? Porque você não se preparou realmente para oferecer o melhor para Deus. Não se preparou. Jesus, filho de Davi, cala a boca. Pronto, calou, está resolvido. Não. Tem misericórdia de mim, cala a boca nada. Esse projeto que eu tenho de ir ao encontro dele, de que ele toque em mim, de que ele me dê uma palavra, ninguém vai tirar de mim. E o resultado? Seja feito conforme a tua fé. Tem muita gente que pensa que é povo de Deus, meu irmão, mas Jesus vai dizer assim: vós tendes por pai o diabo. Uma nação chamada Israel, está lá, isso aí é um beberrão, isso é um comilão, não é filho do carpinteiro? As suas irmãs aqui, todo mundo se escandalizando em Jesus. Daqui a pouco vem um romano, centurião, preparado, aquele centurião não ficava acompanhando Jesus para canto nenhum. O pouco que ele ouviu foi o bastante para prepará-lo para uma grande obra de Deus na vida dele. Senhor, eu tenho um criado que ele é como um filho para mim, e ele está à morte. Eu amo tanto aquele criado. Eu irei lá na tua casa e vou dar saúde para ele. Não! Não precise não. Eu vim preparado para esse milagre. Manda uma palavra que ele vai levantar. Você veio preparado nessa noite, meu irmão? Você veio preparado nessa noite, meu irmão, para que Deus dê uma palavra e lá na tua casa tudo se faça novo? Você veio nessa noite aqui para ver quem? O Deus do Tupirani ou o teu Deus? Que Deus você veio ver nessa noite? O meu ou o teu? Vamos revolucionar o mundo? Então vamos nos preparar para isso? Não, a hora que Jesus passar com o vento, ele me chama. Não, meu irmão, não faça isso, eu não fiz isso. Antes que o vento passasse, eu corri para o altar. Quando o vento ia passar, eu já estava lá no altar. Não adianta você ficar esperando o vento passar. Se antecipa ao vento. Ou há tempo para buscar a Deus? Há limites para clamar, há limites para ter fé. Não interessa que a hora do milagre seja daqui a 10 anos, eu vou me antecipar, e vou viver o milagre desde já. Enquanto muitos vão estar esperando, meu irmão, eu vou estar vivendo. Ou você já viu, na sociedade que vivemos, alguém desafiar essas falsas autoridades que tem por aí, como eu desafio? Alguém discutir com os juízes dentro das suas salas, como nós desafiamos? Só andamos na verdade, na justiça e na integridade, mas só baixamos a cabeça para Jesus Cristo. Nós nos antecipamos, meu irmão. Nos antecipamos a muita gente que ficou por aí esperando. Eu não espero nada, eu vou lá no altar e arranco o milagre de Deus. É exatamente o que eu estou te dizendo.
Assim como aquela mulher cirofenícia arrancou, assim como aquela que tinha o fluxo de sangue arrancou, assim como aquele cego na beira do caminho de Jericó arrancou, assim como o centurião, que também não está incluído nas ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus sequer disse para ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus se levantou e disse: eu vou na tua casa. E ele disse: não. Envia uma palavra do meu servo sarará. Por que Jesus não disse para ele: peraí, mas tu é um romano? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O tempo dos gentios ainda não é chegado. Meu irmão, se você tem fé e postura, sempre é chegado o teu tempo. Não fique esperando nada cair do céu. Vai lá e arranca. Não fique esperando a árvore derrubar o seu fruto. Sobe nele e pega. Venha preparado para a igreja, meu irmão. Vem para se apresentar diante do altar de Deus. Como? Ah, porque o teu pai te obrigou a vir para a igreja? Se levanta e vai embora. Nesse lugar ninguém é obrigado a nada. Veio cultuar a Deus com o coração todo amargo, cheio de ira, cheio de ódio. Eu não queria estar aqui, mas quem te amarrou nas cadeiras? O Deus vivo e verdadeiro opera na vida dos corações quebrantados e contritos. Quem não souber se preparar para estar no altar de Deus, amanhã vai estar fumando maconha lá no morro. Vai estar com um revólver assaltando no sinal, vai estar na casa de prostituição, ou caindo bêbado nas esquinas da rua. Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu teto. Jesus não sabia que ele não era digno, mas Jesus se levantou imediatamente e disse: eu vou lá na tua casa. Quem está preparado, meu irmão, para as coisas, recebe até fora do seu tempo. Até fora do seu tempo recebe. Isso é impressionante. Deus verdadeiramente não rejeita um coração propício, quebrantado, contrito. Não rejeita. Quantas pessoas vão para a igreja precisando de uma cura, mas nunca estão preparados para essa cura? Eu conheci o caso de uma professora minha do seminário. Eu estava operando lá na igreja onde eu fui membro durante 5 anos, 5 bons anos. Infelizmente não posso indicar aquela igreja hoje para mais ninguém. E Deus estava operando, e aquela professora, jovem professora do seminário, ela conta que estava orando. E de repente na cabeça dela, ela lembrou que a avó dela, uma determinada idade, havia morrido do coração. A mãe dela, numa determinada idade, havia morrido do coração. E agora ela estava chegando na mesma idade. E ela falou: vou morrer do coração. Maldição hereditária. Sabe o que ela fez? No dia seguinte era dia de culto na igreja. E Deus operava coisas fantásticas lá na igreja. Pessoas caíam no poder e às vezes ficavam ali dias sem poder se mexer, sem que ninguém pudesse levantar. A pessoa ficava, só mexia o rosto e muito pouco as mãos. Tinha uma equipe que ficava cuidando dessas pessoas como se fosse um hospital. Milagres incríveis. Miomas curados, fibromas curados, tumores na cabeça, as coisas que a ciência dizia assim, não tem jeito, ia lá que tinha jeito. E essa professora falou assim: eu sou a próxima a morrer do coração, amanhã é culto, então amanhã Deus vai me curar. Ela chegou, preparou tudo, ela pegou a bolsa, colocou as mudas de roupa, ela colocou a alimentação, ela colocou tudo que ela fosse precisar, como se ela estivesse indo para um hospital, para ficar ali pelo menos uma semana, preparou tudo seu e foi para a igreja.
Quando começou a oração, logo que o pastor começou a orar, ela caiu no poder de Deus, o peito inchou e ela foi operada do coração e vive até hoje. Mas ela se preparou para receber o milagre. Ela fez como Elias aqui, que diz assim: olha, fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. Entende, irmão? Ela fez como foi dito lá no tempo de Josué: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ela fez como aquela mulher: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Mas pastor, eu venho para a igreja, eu nunca vi nem Jesus passar. Nem eu. Entende, meu irmão? Se tu creres, verás a glória de Deus. Não te tenho dito, se tu creres, verás a glória de Deus? Meu irmão, a realidade é que pessoas vêm para a igreja enferma, mas não vêm com a consciência de que pode sair curada. Graças a Deus pelos planos de saúde, graças a Deus pelo dinheiro, graças a Deus pela ciência e pelos remédios, mas não é graças a isso que eu vou sujeitar o meu Deus a isso. Onde está a fé? Ah, pastor, mas eu tenho fé, eu vou comprar aquele remédio e vou ficar curado. Amém, que você pode comprar um remédio. E se você não pudesse? E quantos remédios tem por aí que se compram e não fazem efeitos? Que remédio poderia curar o cego de Jericó? Ou aquela mulher com 12 anos no fluxo de sangue? Que remédio traria Lázaro daquele túmulo depois de 4 dias? Que remédio faria aquele menino que bateu nos ossos de Eliseu voltar à vida? Que remédio faria o milagre do azeite e da farinha multiplicar? Que remédio perdoaria os teus pecados, te daria uma esperança, uma nova vida? Que remédio abriria o teu entendimento a ponto de você compreender que Deus vive e reina? Que remédio? Te prepara, meu irmão. Não venha para a casa de Deus como se você estivesse indo para qualquer lugar. Porque Deus já falou lá em Isaías: quem requereu isso de vós, que vocês viessem pisar dos meus átrios? Quem pediu para vocês pisarem aqui? Te prepara, meu irmão. E vai me dizer que Deus não é misericordioso. Temos esses exemplos que nós podemos chamar de almas preparadas, né? Se eu tocar nas suas vestes, Senhor, minha filha está, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Todos eles não foram alcançados? Se eu fizer igual a eles, Deus não é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente? Que sinal você quer nessa noite? Para que a história da tua vida mude. Quem foi que disse que você tem que se contentar com a doença? Ah, pastor, mas eu já fui em todos os médicos, então vá hoje ao médico dos médicos. Vá ao médico dos médicos. Pastor, a minha vida não tem jeito não. Pastor, eu nasci de uma família pobre. Pastor, eu sou pobre, eu nasci de uma família pobre, eu não tenho como investir capital em nada, a minha vida vai ser sempre de um empregadinho ganhando migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É mesmo? E a minha vida não serve de exemplo para você, não? Deve ter existido pessoas mais pobres que eu, mas eu sou contado entre os que foram os mais pobres da terra, a ponto de ter que ir para a casa de um vizinho para matar a fome, não poder sair na rua por não ter um short para vestir, ir para o colégio andando de pé, arrastando para que ninguém visse os furos do meu sapato, vestindo blusa rasgada. Eu olhei para a minha condição e disse: eu nunca serei nada, mas eu olhei para o meu Deus e eu disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E um dia, no meu primeiro casamento, eu estava para me casar e eu falei para uma pessoa, eu disse assim: olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, o dinheiro que eu tenho aqui é o dinheiro da passagem de voltar de ônibus, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum bem, eu não tenho nenhum patrimônio, eu não tenho nada, mas eu te digo uma coisa, eu tenho uma fé rara e Deus vai honrar. Honrou ou não honrou? Honrou ou não honrou? Hoje eu não posso dizer que não tenho nada, hoje eu sou obrigado a dizer, eu tenho tudo. Tenho tudo, a ponto de já ter pedido até os irmãos: irmão, não me tragam roupa, não me tragam sapato, não me tragam tênis, porque eu não tenho mais onde botar nada. Hoje uma pessoa começou a falar comigo: eu tenho dinheiro para te dar, e não é pouco, tenho dinheiro para te dar. Eu falei assim: olha, eu não preciso de nada, eu não preciso de nenhum centavo. Se tem uma coisa que eu não preciso nessa vida, é dinheiro. Dá para o meu irmão. Meu irmão, será que dá para entender nessa noite que Deus vive e reina? Será que dá para entender que Jesus Cristo é Senhor e me ama, te ama, que senta contigo nessas cadeiras, que senta contigo na tua mesa, que anda contigo no teu dia a dia? Dá para entender isso? Dá para levar Deus a sério e amá-lo como Ele nos amou e a si mesmo se entregou em morte de cruz? Dá para levar esse Deus a sério, irmão? Se não, meu irmão, o que acontece? Deus chama, reprova, Deus chama, reprova, Deus chama e reprova. Tem que ser valente, tem que dizer: não, eu entrei nessa estrada, eu só saio dela morto. Eu escolhi a santidade, eu escolhi o que é certo, eu escolhi o que é justo. Deus vai operar na minha vida, Deus vai abrir os céus, Deus vai honrar. Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Não, pastor, eu estou pagando o preço, pastor. Olha, no sábado, o culto de manhã é domingo, né? No sábado eu fico cansadão, pastor, porque eu vou dormir às 2 da manhã, mas no domingo cedo eu estou aqui, estou pagando o preço. Meu irmão, não venha para cá trazer o teu cansaço para Deus, venha trazer o vigor da sua vida. Não venha dar o teu cansaço para Deus, não. Vem não. Paga o preço lá. O dinheiro que você está ganhando no sábado, não ganha. E ganha de retorno de cultuar a Deus em espírito e em verdade, com teu coração ávido, com tua mente sadia. Fica aí: ao único que é digno. Tu acha que um louvor desse está passando desse teto? Minha postura, meu irmão. Não dê para Deus o teu cansaço. Não dê para Deus as tuas sobras. Não dê para Deus aquilo que o teu fardo que você nem está conseguindo carregar. Quantos chegaram aqui? Pastor, eu trabalho na segurança, e sabe como é, pastor? Aquela dobrinha de R$100 na mão, né? Agora deve ter aumentado, né? R$100 na mão, pastor, pô, não dá para resistir, mas eu estou aqui pagando o preço. Para de ser mercenário. Está ganhando R$100, está chegando aqui, não tem força para abrir a boca para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, não tem disposição para fazer uma oração no meio do clamor, não tem disposição para se juntar com todo mundo, e na hora da palavra vai dormir, porque tem hora que a gente fala manso, nem sempre eu estou estressado gritando. Quando eu estou estressado gritando, meu irmão, é fácil, todo mundo é santo, mas tem aqueles dias que eu estou mais devagar, aí que eu vejo que muita gente não está pagando o preço de ficar acordado. Pastor, você está preocupado que alguém está dormindo? Eu não, eu só estou tentando te livrar do mal e te colocar no reino de Deus, mas você pode continuar dormindo. Aliás, que na próxima dispensação não vai ter nem cadeira nesse lugar, vou botar cama. Botar cama para quem quiser, pode dormir à vontade, meu irmão. Eu estou acostumado a pregar, sabe como, meu irmão?
boto uma câmera na minha frente, eu prego sozinho. Você já viu os vídeos? Não parece naqueles vídeos que eu estou falando para 1 milhão de pessoas? Não faz diferença para mim se eu prego para 1, para 1000 ou para nenhum. Não faz diferença. Eu não estou preocupado porque você está dormindo. O povo da igreja está dormindo. Longe, nem ouses pensar isso. Mas Deus deu essa mensagem e mostrou muitas coisas do porquê dessa mensagem. Então, meu irmão, faça o seguinte: muda a tua história. Tem culto agora domingo de manhã, né? Culto é cansativo, 2 horas de pé, falando, tocando, cantando, 2 horas de pé, é cansativo. O meu sábado, meu irmão, ele se encerra mais cedo. O meu sábado está se encerrando bem mais cedo. Porque domingo eu tenho que estar aqui. Você já pensou você chegar aqui na igreja e ter um pastor assim? Meu irmão, peraí, agora o irmão ali vai orar. Irmão, ora aí. Agora o irmão ali vai tocar. Toca uma música, irmão. A irmã ali vai dar uma palavra. Vai, dá aí uma palavra. Você aguentaria isso? Se você não aguentaria isso, que dirá Deus? Eu sempre estou aqui como se tivesse acordado agora, muito bem, saudável. Tem mais, hein? Você sabe que eu sou uma pessoa ruim de dormir, horrível. Eu já falei isso aqui várias vezes. A maioria das minhas noites eu passo em claro, eu não durmo, eu não sei o que é isso, não sei o que é isso. Nunca tomei remédio para dormir, eu não sei o que é isso, eu não durmo. Não, essas noites para trás aí então, caramba, colocamos um ar-condicionadozinho lá no quarto, eu escuto toda hora, ele tec, liga, tim, daqui a pouco tec, desliga, dá para eu contar quantas vezes, essas lâmpadas aí piscam, né, de noite, né? A lá do meu quarto ela pisca de 57 em 57 segundos. Pastor, você não dorme, tem tudo isso. E como é que você está de pé? Eu estou de pé, meu irmão, não é pelo meu vigor não, é pela minha vontade. É pela vontade que eu tenho de cultuar esse Deus. Nem mudo eu não deixo de cultuá-lo. Então, meu irmão, vamos despertar. Vamos acordar. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.